Irmãos, que a paz de Jesus envolva a cada um de nós e que o amor do Cristo possa nos permitir uma noite de fraternidade, de aprendizado, de expansão do conhecimento. O nosso tema de hoje é: amas o bastante? É uma pergunta. E essa pergunta, ela nos foi colocada por Emmanuel num comentário no livro Caminho, Verdade e Vida, fazendo referência a um trecho do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17. Vamos, então, entender o contexto dessa passagem. Os discípulos estavam agora apóstolos. Daqueles 70 mais próximos, Jesus havia escolhido 12. E esses 12 seriam os continuadores da pregação da Boa Nova. A palavra discípulo significa aquele que aprende. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Então, eles deixaram de ser discípulos e passaram a ser apóstolos. Jesus havia deixado o corpo físico através da perseguição e morte que sofreu do martiriológio, e eles estavam um pouco perdidos. Jesus já havia aparecido uma vez, duas vezes, e essa terceira vez, especialmente, eles estavam à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia, no exercício do ofício de pesca. Estava João, estava Tiago, estava André, estava aqueles também mais próximos, como Natanael. E nessa praia, à beira do lago de Genezaré, eles, no exercício do ofício, estavam ali ainda cheios de questionamentos, cheios de desejos de saber, ainda inseguros a respeito do que o mestre havia trazido enquanto boa nova, quando percebem uma figura. E aí me permitam contar do meu jeito. E essa figura, para eles, era um homem que eles não conseguiam identificar, mas que os recomenda, após um fracasso naquela pesca, voltar ao mar e lançar as redes de um lado específico do barco. Eles fazem isso e a rede volta cheia, parruda, robusta de peixes. Eles, então, admirados com a dica, a orientação daquele homem, saem dos barcos e vão até ele. Não conseguem identificar a figura do mestre. Até que João, aquele que Jesus muito amava, diz para Pedro: Pedro, é o mestre. E Pedro, então, passa a prestar atenção no que Jesus dizia. Jesus come com eles, então Jesus estava materializado, estava de novo constituído um corpo material, que não era igual àquele que ele tinha, porque se fosse igual, eles teriam reconhecido, e começa perguntando a Pedro, após a comida: Pedro, tu me amas? Ele pergunta. Pedro diz: Senhor, bem sabes que te amo, sabes tudo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E de novo Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fica até meio triste. Assim, poxa, o senhor sabe que eu lhe amo? Não tenho dúvida nenhuma. Será, pensava Pedro, né? Será que ele tem dúvida disso? O que eu preciso fazer para convencê-lo? Imagino que tenha passado isso na cabeça, no pensamento desse apóstolo tão dedicado, desse homem cheio de coragem. E Emmanuel, então, comenta em Caminho, Verdade e Vida que essas três perguntas, que, aliás, abre aspas, nós temos que levar em conta que Jesus fez 3 vezes, equivalente às 3 vezes em que Pedro o negou, em que Pedro titubeou na sua fé, na crença, na pujança da absorção do Evangelho. E, fechando aspas,
Emmanuel comenta que Pedro, como a maioria de nós, vai ficar sem entender, né? Mas por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele realmente o amava? Emmanuel, então, coloca que nós precisamos entender que, estando no mundo e relativamente no crescimento espiritual que se dá no nosso dia a dia, a todo momento, nós temos o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento dos sentimentos. Crescemos constantemente, de dia a dia, minuto a minuto, nesses 2 campos. Porém, Jesus exaltava em Pedro a questão do sentimento, do amor. Ele exaltava a necessidade de amar acima de qualquer coisa. Ele não perguntou se Pedro sabia o que ele tinha ensinado no Evangelho. Ele não perguntou se Pedro ia ter força e coragem para poder continuar a pregação do Evangelho. Ele não perguntou se Pedro havia abandonado as suas questões interiores de violência, de agressividade, porque Pedro andava armado. Até o Monte das Oliveiras, até o momento em que Jesus é preso, Pedro andava armado, que ele saca da arma, da faca, e corta a orelha do soldado Malco. Jesus não pergunta a ele: Pedro, você melhorou? Você agora é um homem novo? Você está transformado? Você deixou o ódio? Você está mais equilibrado? Jesus não pergunta isso. Jesus pergunta se ele o ama. E com isso, passamos nós também a entender que o amor é mais importante que tudo. Que é o amor que vai fazer com que nós possamos, de fato, ser o representante do Cristo. E ele sabia que Pedro ia precisar de muito amor. A partir do Pentecoste, digo eu, eles, os apóstolos, e especialmente Pedro, percebem a pujança, a força, através do fenômeno mediúnico, da atuação espiritual no mundo material. Mas Pedro é aquele que nós vemos lá em Paulo e Estevão, que vai amar aqueles que chegam à casa do caminho, vai amar aqueles problemáticos do cristianismo nascente. É Pedro que vai ser o conciliador, é Pedro que vai amar Paulo e Tiago nas suas guerras. É Pedro, esse homem que se transforma pelo amor, que vai orar nos momentos em que não tem a decisão na ponta da língua, não tem a decisão pronta para que seja feito. É esse homem espiritualizado, completamente diferente do pescador rude que Jesus encontrou lá nos primeiros momentos, quando fez a composição do apostolado. Esse homem é desse que Jesus fala. Ele chega a dizer, na sequência do capítulo 21, após o versículo 17, ele chega a dizer: Pedro, olha, enquanto se é moço, se cinge da forma dos moços. Quando se é velho, se cinge da forma dos velhos. Então, ser moço era moço espiritualmente. E será um dia velho espiritualmente. E vestirá, então, as vestes da experiência, da maturidade espiritual. Jesus diz para Pedro: olha, já já será você que conduzirá a igreja, será você o fundador da Casa do Caminho, será você o orientador daqueles que estão ali. Quando Pedro fala dentro do contexto sobre Senhor, tu sabes, Jesus diz: então apacenta minhas ovelhas. E isso não era para o imediato, isso era para a sequência, porque absorvido o conhecimento de que o amor é maior do que tudo, passa-se a entender de uma forma muitíssimo apropriada, e Emmanuel deixa isso claro, que não adianta a gente saber o Livro dos Espíritos de cor, não adianta a gente ficar mergulhado constantemente em questões de aprendizado e muitas vezes tirando diplomas, né? Diploma de espírita, diploma de médium, diploma de não sei o que lá,
quando, na verdade, o conhecimento filosófico doutrinário, que é importante, não é tão importante quanto o amor. Então, esses atos, como vocês acabaram de mostrar, de visita, de exercício do amor com relação àqueles que precisam, de atendimento aos nossos irmãos do caminho que necessitam de nós para uma visita, para o alimento, para um carinho, um abraço, para receber energias, fluidos, doações fluídicas, todo tipo de doação, todo tipo de exercício prático do amor, vivência do amor no dia a dia, é o que nos fortalece. É isso que é essencial. E Emmanuel chega a dizer que é uma condição que torna claro que o exercício pleno da verdade somente se efetiva quando, e nós só nos tornamos, de fato, cooperadores do Cristo quando amamos, quando tivermos amor. Porque se não temos amor, é perigosíssimo, porque o conhecimento nos leva ao despotismo, ao autoritarismo, nos leva a posições de egoísmo, onde, na verdade, nós vestimos capa de bom, de caridoso, e não o somos de verdade. Então, Pedro ali é colocado, e serve para Pedro, mas serve para qualquer um de nós que nos colocamos na posição de apóstolos, de discípulos, de enviados para rever e para fazer a boa nova chegar aos corações humanos, que precisamos amar. Essa é a questão que Jesus ensina nesse momento a Pedro. É o amor o escudo, é o amor o instrumento que vai nos fazer realizar quaisquer coisas no campo da religiosidade. Recentemente, os espíritos vêm dizendo que a missão dos espíritas é cristianizar a humanidade. Bezerra de Menezes disse, se eu não me engano, na mensagem de 2012, no CFN. Cristianizar a humanidade é levar o Cristo de volta. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Levar Jesus de volta significa assumir apostolado. Significa a gente se imbuir daqueles que são aqueles que levam. São os enviados. Claro que a gente nem precisa sair do nosso Brasil para fazer isso, graças a Deus. Mas o mundo ouvirá ecos do Espiritismo quando nós formos reconhecidos como aqueles que vivenciamos o amor em plenitude. Lembro-me muito bem do pastor Neemias Mariem, que era um pastor presbiteriano muitíssimo consciente da necessidade e dos postulados do Cristo, e ele falava assim: o Espiritismo é a corrente mais caudalosa do cristianismo. Porque é isso, nós devemos priorizar sentimentos. Lembro-me uma vez que chegou na nossa instituição um irmão que vinha de um outro estado, e ele disse assim: não, eu sou médium, trabalho mediunicamente, e eu vim para trabalhar, eu mudei, estou aqui na casa para trabalhar. Eu disse: muito bem, meu irmão, então você começa a frequentar as reuniões, você começa a participar das atividades públicas, e você vai se integrando à psicosfera da casa, para que você um dia, com a sua experiência, já possa nos integrar. Você vai participar dos grupos de estudo, você vai trabalhar no bazar, você vai limpar banheiro, você vai participar de tudo que tem de trabalho na casa espírita, e aí depois a gente tenta ver como é que você vai se integrar no trabalho mediúnico. Aí ele me saca um diploma, diz para mim: mas eu tenho um diploma de médium. Isso não existe. Isso não existe. Infelizmente, é preciso conscientizar as pessoas que o estudo é obrigação. O médium, por exemplo, nunca pode parar de estudar. Não tem médium aposentado. Né? Eu já estudei tudo que eu podia estudar, agora estou formado, estou aposentado e não tenho mais o que estudar. Não existe isso. Eu dou aqui uns 15 livros para quem quiser. Quero ver quem já leu todos e já estudou todos.
Pode até ter lido, mas já estudou todos. Então, a gente precisa abrir mão dessas questões mais voltadas à intelectualidade para entender que o estudo muitíssimo necessário, volto a dizer, não estou descartando o estudo, ele tem que acompanhar o amor. O nível do amor tem que estar junto. Se a gente exige, por exemplo, tempo de frequência em grupos de estudo, tem que exigir também tempo de frequência na caridade, no amor, na prática do bem. O indivíduo tem que entender que isso é o trabalho primordial. E não sou eu quem digo, né? Emmanuel nos diz isso com base no que Jesus nos colocou. Afinal, confiar a alguém o ministério de cooperação, que pode acontecer com cada um de nós, requer que se tenha um olhar sobre o tutelado, sobre aquele a que se recomenda, com bastante cuidado, com bastante zelo, para que não seja entregue a tarefa de cristianizar a humanidade a pessoas não preparadas. Mas nós temos muitas pessoas que ainda não conseguem compreender isso? Temos. Dentro do movimento espírita, sim, temos. E aí, a nossa questão não deve ser aquela, obviamente, de ficar cuidando de descobrir quem está errado, né, gente? Não é isso. Não, ele está errado. Não, é fazer a nossa parte, e aí é um caminho muitíssimo individual, além, obviamente, das obrigações institucionais, para que a pessoa, por si, entenda isso e construa isso na sua vida, né? Amar sempre. E nós vemos algumas questões, por exemplo, quando nós temos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando o Espírito Lázaro fala do amor ao próximo, ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. O amor, que não é esse amor vulgar, é o amor que a gente conhece como esse amor ágape, o amor sublime, ele substitui a personalidade pela ideia da visão coletiva. Tomado desse amor que Jesus recomenda a Pedro, se não veja, a gente não se vê nós, a nossa opinião, o nosso desejo, a nossa vontade, a gente passa a ver um interesse coletivo, a fusão dos seres na construção da evolução. Ainda Lázaro diz, se extingue as misérias sociais. Por óbvio, né? Se a gente ama, a gente não vai conseguir ter só para nós as coisas boas do mundo. A gente vai querer sempre dividir. A gente vai dividir o pouco que tem com os nossos semelhantes. E ele transforma o homem, diz Lázaro, fora de si mesmo. Então, nós saímos de um mundo muito particularizado, um mundo de interesses que, às vezes, abrange no máximo os nossos familiares, né? Aqueles que estão no nosso núcleo familiar. A gente não se preocupa muito com quem está fora. Às vezes, essa preocupação no máximo no núcleo familiar. Às vezes, um amigo, um vizinho, um parente mais próximo, mas ali se limita o nosso nível de preocupação. Quando ele deveria ser amplo, quando ele deveria ser cada vez maior. E a gente percebe, por exemplo, espíritos como Jesus, como Maria Santíssima, como Bezerra de Menezes, podemos utilizar como exemplo, que tem uma preocupação ampliada com toda a humanidade, porque amam. Então, o amor faz com que se irradie os esforços, os pensamentos, e nós encontremos a ajuda desses irmãos em todos os momentos de nossas vidas. Se nós rogamos a ajuda de Maria Santíssima aqui entre nós, e lá em Europa tem alguém nesse momento fazendo também, ela estará nos dois lugares, porque a irradiação característica dos espíritos superiores fará com que ela esteja aqui e esteja lá. Nós, limitados pela matéria, exigimos, às vezes, a presença física, mas essa presença física é secundária. Existe uma frase muito bonita de Lázaro, nessa mensagem do capítulo 11 de Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se
e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Imagina que coisa impressionante, né? Como essa pregação do amor, essa pregação do bem, transforma indivíduos, como nos enche de esperança para dias melhores. Nós estamos no fechamento de um ciclo, né? Fechamos o ano de 2023, já, que o tempo está passando muitíssimo rápido, e iniciaremos um novo ciclo, né? 2024. Nesse encerramento de ciclo, precisamos de esperança para o futuro que se abre, para o novo ano que se abre. E essa esperança se dá entendendo que se o amor tocar a humanidade, povos aguerridos, povos em descontrole, povos egoístas, povos que só pensam em seus benefícios. Vemos isso na COP, que se realizou recentemente, quando alguns países se recusaram a participar de um trabalho voltado à preservação da natureza, à preservação do nosso planeta. Então, esses serão tocados pelo amor. A nossa esperança tem que ser na certeza de que o amor reinará na terra. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo. Às vezes ouvimos nós, alguns de nós, falar assim: poxa, mas eu não estou preparado para viver o Evangelho não é para mim, eu não consigo perdoar, eu não consigo ser indulgente, eu não consigo ser benevolente. Bom, queria dar uma notícia. Se Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há, regendo tudo que existe, estando em toda a criação, permitiu que o governador planetário, o seu filho amado, viesse até nós, trazer o Evangelho há 2000 anos atrás. Se permitiu que há um século e meio, mais ou menos, viesse à Terra o Consolador prometido, trazendo luz ao que o Cristo disse, é porque a gente está preparado. Os Espíritos nos dizem que o que nos falta é vontade de fazer. Nós deixamos de lado o que é bom para o espírito e optamos pelo que é bom para a matéria. Eu gostaria, nesse momento, de exaltar um caso recente de um senhor, acabei de ver no jornal, em que uma senhora estava sendo agredida em Copacabana e ele, então, deixa o seu campo de segurança, o seu campo de bem-estar e vai ajudar a senhora. Ele é brutalmente agredido, fica desmaiado na rua, podendo ter acontecido coisa muito pior. E ele faz a reflexão, quando dá uma entrevista, dizendo que na hora ele não pensou. Ele disse: eu fui naquilo primeiro que me chamou, que era, sem dúvida, o amor que estava dentro dele. Porque, na essência, nós somos bons. Na essência, os meninos que o feriram e feriram a senhora também são bons. O problema é que o mal que envolve a criatura, porque saíram da presença de Deus em algum momento do processo evolutivo, entorpece a essência divina que está em cada um de nós. Mas nós não podemos ter o pensamento de que eles não têm jeito, de que eles são a figura instaurada do mal e não tem como transformá-los. E isso não pode passar por nós. Temos que ter, como disse Lázaro, a esperança, que é essa certeza, que não é nem dúvida, viu, gente? É certeza, como tiveram os mártires que caminharam pacificamente para os circos romanos, para serem queimados como tochas vivas a iluminar o circo e para serem comidos pelas feras. Imaginem com que força esse amor do Cristo inundou essas pessoas.
Se nós amamos qualquer coisa que não é boa, qualquer coisa que é produto da ignorância humana e espiritual, não nos atingirá. Limitados à vida física, pensamos nós, o objeto mais precioso que eu tenho é a vida do meu corpo. Não é o mais precioso. Jesus depositou na vida futura o lugar do bom tesouro. Nós precisamos vivenciar o amor em todos os momentos das nossas vidas. Assim, temos a certeza de que a Terra, que iremos junto com a Terra passará para o mundo de regeneração. Desde 2010, Bezerra disse que a gente está nas primeiras horas do primeiro dia da regeneração. Estamos com um pezinho na regeneração. Então, já estamos no mundo de regeneração, porém, os espíritos que estão aqui ainda são de expiação e provas, a maioria. Então, nós, se queremos um mundo de regeneração, precisamos começar por nós. E se quisermos ficar na Terra, precisamos começar a amar incondicionalmente. Lázaro ainda diz que a reencarnação ela nos ajuda muitíssimo na ideia e no entendimento da necessidade de amar, porque ela lança uma perspectiva de compreensão de que aqueles que erram devem ser cobertos pela nossa indulgência e pelo nosso perdão, porque são, de fato, espíritos ignorantes, que não conhecem a verdade, não conseguem viver o amor em plenitude, porque o seu estágio evolutivo não permite isso, nesse momento. Como eu disse, um dia todos seremos deuses, né? Eu penso assim, eu um dia serei co-criador, semelhante a Jesus hoje, né? Eu penso para mim, tá? Aí vocês dizem assim, Alexandre, mas quanto tempo isso vai durar? Eu faço um cálculo de 3 milhões de anos, mas cada um faça o seu. O certo é que todos um dia estaremos na mesma categoria espiritual que Jesus. Amador por excelência. Jesus não fez o processo de evolução espiritual na Terra. Ele já era amador antes da Terra ser. E ele passa a ser esse exemplo de amor incondicional quando vem se dedicar ao nosso planeta e acolher no seu rebanho de bom pastor todos nós que reencarnamos na Terra. Alguns oriundos do próprio planeta, como eu, não vim de nenhum outro planeta, sou consciente que vim da Terra, sou espírito velho, estou renitente aqui reencarnando, porque ainda até hoje não me consertei, e outros que vieram de enxertias de outros planetas, como os capelinos, e os capelinos já voltaram, já falei isso para vocês, né? Aquele que se diz capelino ainda está por aqui ainda é repetente. Trate de acelerar seu passo, porque o pessoal já voltou para a capela para cumprir o seu processo evolutivo em capela. Então, Jesus é esse que arrebanhou todos nós e cuida de nós com todo carinho, com esse amor infinito, e nos dará, com certeza, muitas e muitas oportunidades de estar no seu aprisco, né? E ele diz que enquanto ainda tiver uma ovelha perdida, né? Como ele mostra muito bem na parábola, ele não vai descansar de nós. Então a gente pode até ser degradado, mas um dia a gente volta para a Terra para viver, para voltar ao aprisco do Senhor. O Espiritismo, ele é, então, para nós, esse caminho que nos mostra, como diz Fenelon, em O Evangelho segundo o Espiritismo também, que o amor é de essência divina. E todos vós, diz ele, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo. Como eu dizia, todos nós temos aí esse fogo ardente do amor dentro de nós. O que acontece é que os vícios, né, as torpezas, obscurecem esse fogo, não permite que ele cresça. E óbvio que o pior dos germes, dos defeitos morais, é o egoísmo, a gente sabe, né?
Então, o amor é o contraponto a esse egoísmo que a gente vive na Terra e que faz de nós, muitas vezes, equivocados em vários momentos. Em uma passagem do Evangelho, muitíssimo interessante e rica para nós, né? Jesus faz uma referência, uma mostra do quanto a gente deve amar, né? Quanto a gente deve amar. Ele diz assim, se a gente ama, para saber se a gente ama bastante como deve ser, ele diz, um novo mandamento vos dou. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, mandamento da lei judaica. Amar o próximo como a si mesmo, mandamento da lei judaica. Ele dá um novo, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Imagina, se já estava difícil para a gente amar o semelhante como a gente se ama, e, obviamente, aí nós temos algumas coisas. Para amar a Deus, eu preciso amar o próximo. Para amar o próximo, eu preciso me amar. Certo? Não tem como eu amar o próximo se eu não gosto de mim, se eu estou com incertezas com relação a mim, se eu acho que alguma coisa falta para que eu me reconheça enquanto filho de Deus, criatura do bem, cheio de virtudes, mesmo que sejam virtudes ainda acanhadas em relação aos erros. Se a gente não se vê assim, a gente não consegue amar o próximo. Então, para amar a Deus, nós precisamos amar a nós, amar ao próximo e amar, então, a Deus. Mas Jesus diz, olha, esse amor ao próximo é igual eu amei vocês. E esse amor que Jesus teve por nós é um amor realmente imenso. Ele não tinha necessidade de encarnar na Terra, porque Jesus não reencarnou. Ele encarnou uma vez, né? Ele não tinha necessidade de suportar um corpo físico, né? Ele não tinha necessidade de estar diante de criaturas e debatendo com elas questões tão pequenas diante da sua grandiosidade espiritual. Ele não precisava suportar aquela chatura dos fariseus, aquelas perseguições. Ele não precisava estar sendo colocado em prova em vários momentos de sua vida. Ele não precisava ter sido sacrificado, ter o corpo físico sacrificado até o ponto do martírio. Então, esse valor do Cristo, especialmente nesse mês em que nós comemoramos o natalício de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que nós, espíritas, pensemos que essa data, para nós, tem que ser uma data de reflexão. Às vezes exageramos nas festas, né? Muito supérfluo, muita comida, muita diversão, às vezes muita bebida, ingestão de álcool, e esquecemos, na verdade, até às vezes do aniversariante. Imagina que gafe, você vai à festa e esquece do aniversariante. É muito feio isso, né? Então a gente precisa lembrar do aniversariante, mas lembrar nessa visão reflexiva do que mais ele queria de nós. Que é o presente que o aniversariante quer. Amas bastante? Esse é o presente que ele quer. Deixar ecoar, talvez, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, a pergunta que ele fez a Pedro. Pedro, tu me amas? Ele pode, de repente, passar aqui em casa e perguntar, Alexandre, tu me amas? Pode passar na casa de todos vocês e perguntar isso no dia 25. Mas ele dá conta, nem o Papai Noel quase dá conta de visitar todas as casas, né? Jesus dá conta. Jesus, Papai Noel, eu não tenho certeza, mas Jesus eu tenho certeza que dá conta de visitar todas as casas, né? De nos fazer essa proposta, de nos animar, de tocar o nosso coração, de fazer, como disse Fenelon, esse fogo ativo que tem dentro de nós, sair, brilhar, brotar. Então, para a noite de Natal, para o período natalino, vamos fazer essa reflexão, vamos construir, então, essa resposta. Talvez, se a gente pensar antes, a gente vai ter uma resposta rápida, né? Quando Jesus perguntar, Alexandre, tu me amas? Eu já pensei antes,
já estou preparado, vou dizer, sim, Senhor, te amo por isso, te amo por isso, te amo por isso, te amo por isso, né? E ele vai ficar mais sossegado. Ah, tá bom, Alexandre, ama. Ou então ele vai dizer, não, Alexandre, joga tudo fora, começa de novo, porque tá ruim para você, né? Não está fazendo esse amor que você falou aí, não está certo, não. Tem que começar de novo, tem que fazer diferente. Então, essa evocação, essa nossa conversa de hoje, a partir do grande ensino trazido ao apóstolo Pedro, é para que a gente possa estar aí fazendo essas reflexões pessoais. Eu penso que Emmanuel foi riquíssimo quando trouxe o capítulo 21, versículo 17. O título é uma pergunta, porque é em cima de uma pergunta, né? Uma pergunta que Jesus fez ao filho de Jonas, a Simão, sobre algo imperioso. O amor, Emmanuel diz, é imperioso. Ou seja, é alguma coisa que não é, eu talvez não consiga, não tem que fazer, tem que amar. Se a gente não ama hoje, amará amanhã. Se a gente não consegue ter a força da fé necessária hoje, terá amanhã, tenho certeza disso. Nós, graças a Deus no Espiritismo, temos a ciência de que, primeiro, somos individualidade. Ninguém é igual ao outro. E ninguém tem o mesmo caminho evolutivo do outro. Os passos que eu der nunca será o passo do outro. A resposta que eu vou dar ao Cristo, quando ele perguntar, amas bastante, não será igual a de ninguém. Porque cada um tem um passo. E esses passos de crescimento espirituais também são individualizados. Cada um tem o seu tempo. Então, no Espiritismo não temos condenações, não temos perdições, não temos pecados, nós temos erros momentâneos, passíveis de conserto, à medida que nós façamos individualmente esse caminho de regresso à casa do Pai. E o bom também é que o Pai está sempre a nos esperar. Deus nunca desiste de nós. Outro motivo de esperança para os nossos corações. Deus nunca desiste de nós. Deus está sempre a cuidar de nós. Jesus dizia que nem um fio da nossa cabeça cai que o Pai não saiba. Óbvio, se Deus é o princípio inteligente, a causa primeira de todas as coisas, ele está em tudo que há. Eu já disse hoje isso. Então, ele está em nós, está na natureza, está nos objetos que nós temos, que são transformações da natureza. Deus está em tudo. Por isso que nada sai do seu controle, especialmente através das suas leis. Estabelecidas as leis morais, as leis divinas, pelo Espiritismo, nós entendemos perfeitamente que Deus sempre cuida de nós. Encerrando a nossa conversa, trago de volta João, aquele que reconheceu Jesus na praia quando nenhum dos outros reconhecia. Por quê? Era movido pelo sentimento, sabia sentir Jesus. E ele diz, Deus é amor. Então, quando nós amamos, nós voltamos à presença de Deus. Deus se faz em nós e nós seremos, com certeza, mais próximos da felicidade. Muitíssimo grato de estar novamente nesta casa abençoada, pedindo que Eurípides, que os bons espíritos iluminem todos os trabalhadores da Casa da Prece Chico Xavier, que iluminem os dias do novo ano, que vocês possam somar as grandes realizações que já fazem, possam ter as inspirações seguras para a condução do trabalho, especialmente pedido pelos dirigentes espirituais e materiais da casa, para que possam conduzi-la da melhor forma possível, mas também a todos os trabalhadores e frequentadores. Desejando a todos um Natal de bênçãos, com a presença de Jesus. Se Jesus passar na casa de vocês perguntando, amas bastante, anota e dá testemunho. Olha, Alexandre falou, ele passou lá na minha casa. Então, que a gente possa ter um Natal de bênçãos e um ano novo de muitas realizações. Muita paz a todos. Gratidão.